Eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia de falarmos de Deus. Eu passei uns dias meio quieto aí, mas vamos voltar a fazer o que nós todas as noites fazemos aqui, para a glória do Senhor, né? Nunca para minha, mas para exaltar o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco de porta, né? O que é porta, pastor? Porta aberta. Porta que Deus abriu, que o homem não pode fechar. É muito estranho quando a gente vê certas coisas acontecendo em volta de nós, que a maioria de nós hoje estamos nos alarmando. Já viu isso? Uma crentalhada se alarmando, sabe o que é isso? É porque não conhece a Escritura. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria de haver tudo isso que está acontecendo em volta de nós. Eu acho que os nossos crentes têm que parar de ficar ouvindo mensagenzinhas pela internet e entrar naquilo que Deus mandou que nós viéssemos a conhecer. O que é? Conhecereis a verdade vos libertará e nada vai te assustar. São os crentes que dizem, mas rapaz, casamento com homem, misericórdia, onde nós vamos parar? Ô irmão, você não leu a Bíblia não? Ah, pastores por aí aprontando, você não leu a Bíblia não? Nós temos que ler a Bíblia, porque a Bíblia nos adverte com relação a todas essas consequências que nós estamos vendo que é bíblico isso. E às vezes nós queremos dar uma de... eu não estou sabendo, mas não está mesmo. Não vai na escola dominical, não pega uma Bíblia para ler, não faz nada. Nunca procurou saber o que está escrito ali dentro da Bíblia. E é por isso e por outras coisas que quando nós vemos qualquer coisa que sai da normalidade, aí nos espantamos. Nossa, o que é isso? Que é isso? Vem a coisa pior aí. Você espera que está vindo coisa para crente aí. Não vai demorar isso. Isso é bíblico, que o povo de Deus venha passar por alguns sacrilégios. Venha passar, isso é bíblico. Nós vamos ser perseguidos, sim. E quando isso estiver acontecendo, muito próximo o Senhor está. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai vir em socorro de um povo escolhido de boas obras. Essa é a diferença. Mas nós estamos aí, de vez em quando a gente vê uns crentes se abismando com certas coisas. É tempo da terra tremer. É tempo do homem e a mulher se concentrar mais naquilo que vai nos defender. Nós temos que nos concentrar naquilo que Deus fez e deixou escrito como promessa para a minha vida e para a tua vida. Se por acaso você não entrou pelas portas ainda, a qual Ele quer, está na hora de entrar. Decidir de que lado você está, eu estou, porque dependendo do lado que nós estivermos, é bastante complicado. Temos que, não tem nem para onde, só existe dois caminhos. Não há outro caminho a não ser o caminho de Deus. A não ser o caminho dele, não há outro caminho. Só existe um caminho. Se existir dois que levam ao céu, esse eu não conheço. A Bíblia não informa com relação a esse outro caminho que leva ao céu. Só existe um caminho, a Bíblia diz. Por isso que Jesus diz, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não adianta, só existe esse caminho. Se existir outro caminho, é o que leva à perdição. E a perdição, a Bíblia diz que é eterna. É o que mais nós vemos hoje, pessoas dando uma de tonto, né? E sabe que só existe um caminho que leva ao céu. Ah, pastor, eu pensava que tinha outro. Não, não tem outro não. Só é um caminho. Ainda é o caminho pelo vitupério da cruz. De outra forma, você e eu não vamos alcançar o céu. E o céu é uma realidade. Mas o inferno também é uma realidade. E muitos de nós não conheceremos o céu
por não dar ouvido e nem crédito à vontade de Deus. Quem dá ouvido e crédito à vontade de Deus nos dias atuais estão passando por alguns sacrilégios, algumas lutas, algumas dificuldades, essas até então, às vezes produzidas por nós mesmos, mas muitas das dificuldades que nós passamos não somos nós que produzimos, mas são o Senhor endurecendo a raiz, a qual você tem, eu tenho, para não se deitar no primeiro ventinho que der. Então por isso nós vamos falar hoje de Deus aqui, falar das promessas que Deus faz, nós vamos falar com relação às portas, né? Falar só um pouco, não sou profundo em nada, profundo é Deus. Nós vamos viver estudando essa Bíblia e nunca vamos descobrir o total segredo dela. Porque a própria Bíblia diz que no céu nos serão reveladas coisas que nós não conhecemos. Então quando eu vejo hoje um monte de crentes dizendo misericórdia, isso, ô irmão, está até bom demais para crente, está bom demais pelo tanto de brincadeira que a gente faz, pelo tanto de desleixo que nós temos. Está bom demais para ser verdade até. Deus está demorando descer o cajado dele, mas haverá dias de angústia e dor antes da volta de Cristo. Vai haver. Temos que nos cuidar, nos preservar, porque o Senhor quer nos livrar de toda essa situação. Estivemos fora porque nós estivemos viajando agora há poucos dias, e quando eu vim eu não estava bem, e a gente foi resolver uns problemas aí e só chegava atrasado. Então eu deixei para a gente fazer quando tudo estivesse bem, né? Hoje está um clima querendo ficar frio aqui, é certeza que mais tarde eu não vou estar bem. Então eu vou começar mais cedo, para a glória de Deus, né? Mas é isso que nós vamos falar aqui hoje. Tem muitos de nós dando uma de tonto. E vai levando assim, e Deus, a paz do Senhor, família abençoada, estou em Diamantino. Amanhã estarei em Tangará, se Deus quiser. Estou curtindo os filhos e netos, só bênção. Pastora Maria Aparecida e pastor Cidercino. Um abraço para vocês dois, que Deus continue abençoando a vida de vocês dentro do patamar seguro que só Ele tem. Não existe outro mais seguro do que Deus. Todos os planos de Deus para as nossas vidas estão acontecendo. São dias de bênção, de maravilhas, e que ninguém vai impedir, nem a minha e nem a tua bênção de chegar. Amém? Vamos para a leitura de hoje, Mateus 7, versículo 14. Vai nos alertar com relação à porta estreita, né? Veja bem, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Pelo fruto se conhece a árvore. O que me chama a atenção não é a questão da porta estreita, porque a porta estreita, nós todos sabemos que existe. Tem uns crentes aí disfarçados que não dá uma de bobo, de João sem braço, acha que servir a Deus é do jeito dele, do jeito dela, e procura cada dia mais se complicar diante de Deus. Deus está de lá olhando. Deus não tem pressa para solucionar certas coisas ou corrigir nós. Ele fica de longe olhando. Já abri, mas não entendeu que a porta estreita ela é difícil. A porta estreita ela pode nos trazer muitas consequências, mas uma coisa é certeza que a porta estreita produz em nós: força, dignidade, caráter e direção. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. É a Bíblia que está... Quando eu vejo uma pastoraiada aí, mala, que servia a Deus, é desse jeito aqui, é uma maravilha. Não é não. Deixa de mentira, deixa de ser hipócrita, evasivo e mentiroso. Servir a Deus é você desistir de você mesmo, não é, Júnior? Servir a Deus é nós desistirmos de nós mesmos e compreendermos que vai ser uma luta constantemente. Mas aonde que começa a luta, pastor Zé Carlos? Larissa Cristiane, né? A paz do Senhor, Larissa. Eu acho que é a Larissa lá de Nova Olímpia, né, cara? Eu não estou enxergando direito hoje, mas eu já vi o Júnior ali, tá ali no cantinho.
Seja bem-vindo, dá um abraço na Kelly, em nome de Jesus. Hoje nós passamos perto da casa tua ali, mas a gente não viu ninguém e a gente ficou quieto, né? Então, porque estreita é a porta e difícil é o caminho que conduz à vida. É a Bíblia que está mentindo? Onde foi que servir a Deus é mamão com açúcar? Quando foi que isso... Colocaram isso na cabeça sua, como alguns que eu vejo nos dias atuais aí, aplicando um Jesus que eu não conheço. Mas você e eu conhecemos, é por isso que você está aí hoje. Porque você procura cada dia mais ser especial, ser de boas obras, lavado, remido e não convencido pelos outros, mas inteirado pela palavra e sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa diferença. Aqueles que crêem, que têm certeza que a palavra é a nossa fonte de inspiração espiritual e de orientação no dia a dia. A palavra, na realidade, ela é uma bússola que, se você seguir direitinho o que está ali, certamente todas as diversidades que você passar não te cercarão de jeito nenhum, porque toda a tua força vem através do conhecimento que você tem e da proximidade que você tem com Deus. Por isso que ali, eu vejo ali, porque estreita é a porta, mas o que me chama a atenção é um pouquinho para frente, e difícil o caminho. Não está falando que esse caminho vai ser fácil. Não está falando que esse caminho vai ser mamão com açúcar, não. Está falando ali que difícil o caminho que conduz à vida. Aonde está isso, pastor? Mateus 7, versículo 14, para a meditação de todos nós aqui. É difícil, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Porque aquilo que você não dá conta, Deus se encarrega de te orientar, te levar com mão forte e fazer a diferença. O problema é que a maioria de nós não queremos entrar na presença de Deus como nós deveríamos entrar. Estamos aí cogitando em dois caminhos aonde, com certeza, a conta chega, como eu sempre brinco aqui. E quando a conta chega, não venha se lamentar. São tantos os que agora eu fui para Brasnorte, eu estava em Brasnorte. Quantas pessoas estão doentes dentro da igreja, doentes espiritualmente falando? Porque nunca entenderam que esse caminho estreito e a porta é difícil, né? Mas é o caminho que conduz à vida, é isso que esse versículo diz. Queremos ir com Cristo, mas com um certo jeito nosso. E o jeito nosso não funciona. O que funciona é o jeito de Deus. E o jeito de Deus tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. Não adianta você relutar e nem eu relutar. Eu não escolhi a Deus. E a Bíblia diz que ela deixa muito bem claro isso. Não foste tu que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Antes mesmo da formação de tudo, tinha eu e tenho um plano na tua vida. É assim que a palavra fala. Eu fico muito chateado quando eu vejo crentes se alarmando com as coisas que estão começando a vir para a vida dos crentes. Das pessoas que servem a Deus com sinceridade, não tem medo disso. Mas as pessoas que não têm caráter espiritual, as pessoas que estão com um pé dentro e outro fora, esses sim têm medo, se abisma, homem com homem, se casando. Misericórdia, onde que nós vamos parar? Pastor tal caiu, misericórdia, aquele homem. Não tem nada que abisma, que não tem nenhuma coisa que assusta quem serve a Deus. Porque nós estamos já orientados, a mesma coisa da gente estar andando em um caminho sabendo que tem um buraco nele. O Senhor sempre adianta um passo à frente. Ele sempre te avisa. Um passo à frente para que você não venha cair em nenhuma armadilha. Por isso que a Bíblia diz que esse caminho ele é difícil. Pega a tua Bíblia em Mateus 7,14 e entenda o que eu estou querendo lhe informar hoje. Nos informar que a palavra é para você e para mim. Entenda bem isso. E você não vai mais viver uma vida cansada e nem entristecido com nada. Porque você sabe que no fundo, por mais difícil que seja esse caminho, você é mais que vencedor.
Não existe nada difícil para Deus e você sabe disso. Quanta saudade o Senhor tem da igreja primitiva. Quanta saudade o Senhor tem de você e de mim. Quando nós nos deixamos nos levar por essas coisas que estão acontecendo. Talvez até mesmo pela fase difícil que você vive, eu vivo. Mas nenhuma fase difícil vai fazer você desistir. Porque você já é orientado, como está nesse versículo. Porque estreita é a porta e difícil é o caminho que conduz à vida. Que vida é essa que ele está falando? Se eu já tenho vida. Mas não é vida com abundância total. É uma vida parcial. Conforme o tempo você vai envelhecendo, eu vou envelhecendo. E daqui a pouco chegaremos a algo muito natural, que é a morte. Mas a morte para você e para mim, o Senhor tem algo que reverte, que foi o sangue do Filho que perdeu a sua vida na cruz do Calvário para que nós viéssemos a ter vida eterna. Mas essa vida eterna aqui na terra, não necessariamente que você vai viver em luta, eu sempre falo isso aqui. Mas não se assombre mais com nada e nem deixa isso te entristecer. Porque o caminhar nosso, muitas vezes por conta nossa, vai nos gerar certos danos. Eu sou testemunha disso, não vou entrar em detalhe, porque eu estou aqui, faz dia que eu não faço esse trabalho, desde segunda, né, cara? Segunda-feira, né? Mas hoje eu estou com vontade de falar, mas o que eu mais me interesso hoje é fazer com que você entenda que a verdadeira felicidade está em nós compreendermos o caminho que nós estamos andando. Ele parece ser difícil, mas não é difícil. Ele parece. Muitos talvez estão torcendo para que esse caminho seja cada vez mais difícil. Que você e eu não venhamos a chegar no denominador comum que Cristo quer que nós venhamos a estar. Falha você tem, eu tenho, todos nós temos falha. Mas o bom juiz é quem repara as nossas falhas. Então não se deixa levar, né, irmã Eliane Santos? A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Então é isso, nós temos que compreender que na aflição dos caminhos difíceis que existe, mas no meio desse caminho existe refrigério para a tua vida e para a minha vida. Não podemos ficar aí se entristecendo com nada, não. Eu não me entristeço com nada. Tem dia que eu me aborreço, assim, mas 5 minutos a Carla me dá um pão com leite, pronto, já acabou. Hoje eu aprendi a me contentar com o que eu tenho e ser feliz com o que Deus proporciona para mim. E eu acho que você também tem que ser feliz com o que Deus proporciona para você. Joirá Borges, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Então, por que estreita é a porta, difícil é o caminho que conduz à vida? Apenas uns poucos encontram esse caminho. Olha o que esse versículo diz. Apenas um, nem todo mundo, nem todos que estão serão reconhecidos por Deus como homem e mulher de Deus. Mas os que serão reconhecidos, está lá na Bíblia, que diz assim, ó, você tendo pouca força, mas nunca negou o meu nome. Mas pastor, eu tenho que estar num ministério? Não, está falando de alguma coisa de ministério aí? Ministério não salva ninguém, não. Eu estou vendo pessoas defendendo mais ministério do que a causa. O que é a causa? A causa de Cristo, a tua causa, a minha causa. O que é importante para Cristo é você zelar da tua própria alma, para que ela tenha gozo, substância e muita força para continuar predominando a força da carne. Eu vejo gente aí defendendo aí placa de igreja. Placa de igreja não vai, irmãos. Placa de igreja não vai. Qual foi a igreja que Jesus fez? Qual era o nome do ministério? Eu não lembro de nenhum. Ministério não salva. Estou vendo pessoas colocando o ministério acima do próprio Deus. E Deus está enojado de ver tanta coisa dessa maneira.
Antigamente, quando a gente ia nas igrejas, eu lembro para a banda da Triângulo ali, eu ia muito ali pro lado da 28, o Júlio sabe o que eu tô falando. Umas igrejinhas de madeira, lá na 32 tinha uma bem miudinha. As pessoas chegavam de chinelinho, de cavalo, de bicicleta, às vezes na lama, aquelas bicicletas com os paralamas tudo atolado de barro, mas chegava para honrar o nome do Senhor, e que aquela reunião, geralmente o Espírito do Senhor entrava ali e tinha liberdade no meio daquele povo. Hoje não, nós estamos com ar-condicionado, cadeiras almofadas, tem um luxo terrível, mas o que nós estamos vendo sendo aplicado são algumas pessoas que não têm mais compromisso com Deus, mas compromisso financeiro, compromisso em proporcionar uma melhor posição para a própria vida deles, estão defendendo causas que jamais a igreja foi criada para esse tipo de comportamento ou desse tipo de intenção. Não foi com essa intenção que as igrejas foram formadas. As igrejas foram formadas para que a igreja do Senhor se reunisse para uma única coisa: a adorar a Deus sobre todas as coisas. Então, cada dia mais nós estamos alargando esse caminho estreito e facilitando e não entrando na palavra onde nós deveríamos entrar. Júnior Passamar, na 32, fui muitas vezes lá. Verdade, Júnior, eu também ia. Era uma igrejinha bem miudinha. Eu lembro que uma época estava o Célio, a Célia, né? A Célia e o Jeová era pastor lá. Eu ia na 32, eu gostava de ir, porque para frente um pouco tinha uma mini balsa lá que a gente atravessava, né, irmã Jéssica Silva? A paz do Senhor. A gente atravessava ali para ir pescar, e eu gostava de ir para lá no final de semana. Na época que eu pescava, hoje eu não pesco mais, mas era assim que eram as coisas. Umas igrejinhas simples, mas a gente sentia um gozo tão grande. Cadê essas igrejas hoje? Hoje nós estamos tendo tanto luxo, tanta coisa, as palavras bonitas que vêm de encontro para alimentar o meu ego e o teu, mas quando saímos de lá, a ferida que está dentro de nós continua crescendo. A tristeza, a solidão interna, a falta de paz com nós mesmos. Quantas vezes eu fui para 32, é uma linha que tem aqui, em sentido a Triângulo ali, a gente ia e vinha, meu Deus, que eu vinha pensando naquele culto, naquele trabalho. Que dia foi que você foi num culto que você veio pensando nele? Pastor, é verdade, faz dia. Porque as coisas que estão acontecendo dentro da igreja é mecânico, não é espiritual. É as pessoas procurando desenvolver um falar bonito, falar com técnica, aprofundado na teologia, mas distante daquele que molha, aleluia, e que dá vida à palavra do Senhor. Quem é, pastor Zé Carlos? O Espírito Santo. Eu lembro lá em Goiânia também, eu não cheguei a ir lá não, mas o Júnior está aí, ele congregava lá. Aquela igrejinha também era muito boa. Eu ficava lá pelo lado de fora, escutando, eles eram do outro lado, e o Júnior pegava as coisinhas dele e ia para a igreja. E eu lembro da força que aquela igrejinha cantava dentro de Goiânia. Nunca cheguei a entrar nela, mas eu via que ali era abençoado. E como que perdemos isso, pastor? Como que a gente se distanciou dessa espírito, hoje nós estamos vivendo sensação e não estamos. Juscelia Ferreira, a paz a todos, amém. Então nós temos que parar de viver sensações. O crente não nasceu para viver sensações. O crente ele nasceu para ser experimentado, ter gozo em servir a Deus, independente das consequências que eu ou vocês viermos estar passando. Então por isso que eu digo que a igreja um pouco mais antiga, ela era mais unida, com um real propósito. Existia um propósito. Não tinha nada, nem um abajur bonito ali, nada. Mas o caminho lá era estreito, porque o caminho estreito te leva a gerar intimidade com Deus. O caminho estreito te leva
a ser um homem melhor, uma mulher melhor, e te leva também a lugares celestial que você nunca experimentou. Talvez eu conheça uma crentalhada por aí que nunca experimentou o que é presença de Deus. Acha que presença de Deus é um bom cantor pregando, acha que é um bom cantor cantando, é um pregador que veio de fora, mas eu já vi muitas vezes não ter pregador, não ter nada de fora, só estavam os que era de dentro, que era a presença de Deus, entende? Não precisava pregador de fora vir pregar, não. Aquele irmão que pregava não era profundo em nada, mas quando ele abria a boca, o Espírito Santo de Deus derramava poder no meio da igreja, e o glória, o aleluia, o gozo da presença de Deus era enorme. Para onde foi Deus? Hoje a pergunta, para onde que foi? Ele nunca foi para lugar nenhum. Ele continua no caminho estreito. É nós que alargamos o caminho e fizemos um paralelo do nosso jeito. E do nosso jeito nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ou vamos? Acredito eu que não. Nós só vamos chegar a algum lugar se nós entendermos esse versículo 7,14 de Mateus. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Quem foi que falou que servir a Deus é fácil? Se a Bíblia está afirmando isso. Quem foi que falou que é desse jeito aí, bagunçado? Que eu posso continuar mentindo, fofocando, adulterando e outras cositas mais, né? A gente está vendo agora o homossexualismo invadindo as igrejas cada vez mais, e a pessoa não tem nem coragem de sair dali, ele fica ali. Porque é assim. Mas eu digo uma coisa que eu tenho certeza. O joio existe no meio do trigo, tá? Não esquenta a cabeça. Porque aqueles que permanecer fiel até o fim, esses com certeza herdarão a coroa de justiça. Grande é o tesouro que Deus tem para aqueles que entendem que o caminho estreito é realmente difícil. Vamos para a gente passar para outro versículo. Poucos encontram esse caminho. Pelo fruto se conhece a árvore. É assim que esse versículo 7,14 de Mateus termina. Pelo fruto se conhece a árvore. O que ele está querendo dizer com isso? Pelo que você e eu produzimos, né? As pessoas literalmente sabem quem é você. O que você e eu temos produzido para que as pessoas possam ver algum fruto meu e teu e dizer, olha que fruto bonito? Temos que olhar direito o que nós estamos produzindo para que nós não venhamos a ser negativados. Hoje eu quase não saio, fico mais em casa, mas antigamente eu me misturava mais. Aí tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. Eu concordo e desconcordo com esse, quem não é visto não é lembrado. Às vezes também tem um ditado que diz, é melhor sozinho que acompanhado, né? Às vezes ser lembrado demais também te gera um problema terrível. Então quando a gente se recolher um pouco mais, muitos perguntam, pastor Zé Carlos, o senhor sumiu? Não sumi não, estou toda noite lá aí, né, aqui nesse trabalho. Quando a gente pode, a gente viaja, mas não viajamos a passeio, né? A gente vai sempre fazer, como agora, a gente estava para Brás Norte. E sábado agora de dia nós vamos fazer o trabalho na rua. Mas o senhor parou com o trabalho na rua? Não parei não. É que tem coisa que eu não estou mais colocando na internet. E o mês passado eu passei muito mal, né, cara? Um mês inteirinho eu fiquei de cama. Muito ruim eu fiquei. Mas aí Deus me trouxe de volta. Sábado agora a gente vai estar já fazendo os trabalhos ali na Araputanga, né? É Araputanga? É Araputanga. A gente vai estar lá fazendo a obra de Deus no meio da rua. E vai ser um encontro de jovem, né? Onde eu vou estar com o carro de som. E a gente vai fazer um trabalho unificado com outra igreja lá, né? Porque não tá fácil para mim ficar de pé muito tempo pregando. Me cansa muito, né?
é essa diabetes, mas Deus vai me curar disso. Quem crê, diga amém, porque eu creio, tá? Então assim, pelo fruto se conhece a árvore. Irmãos, como é que você quer receber? Eu quero receber se não produzimos bom fruto. Quando esse versículo diz pelo fruto conhece a árvore, porque é o seguinte, a árvore que dá bom fruto, ela vai levar pancada mesmo, mas todo mundo sabe que ela dá um bom fruto, né? Eu estava olhando aqui outro dia um vídeo de um plantio, a gente via umas cabeças de repolho enorme, bonita por fora, mas quando você ia pegar ela, a largata da borboleta tinha destruído ela toda por dentro. Assim, tem pessoas com um tipo de fruto dessa maneira. Mas como assim? Está vivendo um crente só por fora, um crente só na igreja, um crente só quando está no meio do povo que ele é crente, ela é crente, mas por dentro está apodrecido. Por dentro já não existe mais aliança com Deus. Por dentro tem segredos, e segredos esses que uma hora ou outra vai ser revelado. Muitas pessoas têm no coração, por isso que eu digo, estão fazendo um caminho diferente. O caminho estreito que leva é difícil, né? O caminho que conduz à vida eterna. Mas muitos de nós, eu não estou livre disso. Você não está livre disso. Está batendo um certo gelo no povo de Deus. Um gelo de facilitação. Eu vou facilitar porque não precisa disso tudo para servir a Deus, não. A Bíblia diz que vós sois sal, e sal não assípico. O que é isso, pastor? Sal não assípico é sal que salga, que tempera, que faz a diferença. E não sal sem sabor nenhum. E é esse sabor que Deus está querendo buscar de cada um de nós. Será que lá no trabalho, onde você trabalha, você tempera alguma coisa? Será que quando você está em algum lugar onde você precisa mostrar ali para todos, sem abrir a tua boca, não só com as suas ações, mas com o teu estado espiritual? Porque eu detecto um crente, ele pode estar no meio de 1 milhão de pessoas que eu sei que ele é crente. O olhar dele é diferente. A segurança dele é diferente. A expressão que ele passa, a força positiva que tem dentro dele é diferente. Mas tem crente que não pode se misturar. Trabalhei aqui nesse frigorífico aqui, dava dó. Tantos crentes que eu vi entrar ali, casado, e sair sem a esposa. Esposas que foram trabalhar naquele frigorífico também, daqui a pouco era só notícia. Porque galinha que acompanha pato termina afogado. Quantos casamentos eu vi ser destruídos? Ah, mas o frigorífico que é culpado? Não, não é o frigorífico. É o crente que não tem raiz, que não é sal, que tempera mais, não tem caráter nenhum mais. Não tem força nenhuma, e quem não tem força é levado pelo primeiro ventinho que der. Você e eu somos levados. E o senhor está imune disso, pastor? Não, quem disse para você que eu sou 100% justo? Quem te falou isso? A Bíblia diz que o Senhor olhou para baixo e não viu um justo sequer. E até os dias de hoje não existe justo sequer. Eu até tento ser. Você tenta ser. Nós só somos justos um pouco porque Deus nos qualifica para que nós venhamos a ter esse comportamento. É Deus que nos tempera, que nos dá força. Põe a cadeira para mim lá, cara. Que nos dá força, que faz com que isso aconteça. Sem Deus é impossível que nós venhamos a fazer isso. A ter caráter espiritual, a ser um homem de uma ordenança só. É preciso Deus entrar e nos capacitar com essa força que muitas vezes nos chama a atenção, a falta de caráter de alguns crentes. Tem uns crentes que é danado para comprar e não pagar. Isso é feio, crentalhada. Muda de cidade, não paga o que deve. Mas pastor, e Deus vai cobrar. Opa! A Bíblia diz: dá de César o que é para César. Você tem que ser honesto
honesta com as suas coisas. Se não pode, não compra, fica sem. Mas não se envolva em conta. A minha esposa sempre fala, meu bem, mas como você é bobo? Eu às vezes pago as coisas adiantado, com medo, né? Eu não tenho aquele bolo de dinheiro mesmo, então assim, eu vou lá, eu pago adiantado aquilo. Nunca gostei de dever a ninguém. Às vezes passo pelas as coisas que a gente passa, mas passo sem isso. Esse mês Deus não deu, mas o outro Deus dá. E assim vai indo. Mas não coloco mais o meu nome de maneira nenhuma para correr risco. Aquele pastor porcaria comprou aqui e não pagou. Que é desse jeito. Tudo para nós é um pouco mais complicado, para o homem e da mulher de Deus é um pouco mais complicado, as pessoas estão te observando. É por isso que nesse versículo 7:14 diz: pelo fruto se conhece a árvore, da onde você veio, da onde eu vim. Já fui porcaria, mas mesmo na época que eu era porcaria, eu não saía devendo a ninguém. E sou porcaria, basta eu dar lugar, que daqui a pouco eu tô aí. Então por isso que esse versículo diz: pela árvore se conhece pelo fruto se conhece a árvore. Mas tem muitos crentes aí que o fruto dele, misericórdia, a árvore faz hora que o cupim comeu. Não é assim? Tá uma banda já toda destruída pelo cupim, tá um oco desse tamanho dentro, e o cupim comendo. Você sabe por quê? Porque a árvore que não é zelada pelo o zelador dela, que é Jesus de Nazaré, que não tem intimidade com Deus, começa a morrer por dentro, começa a liberar certas coisitas, e isso vai entrando, entra no tronco, no meio da árvore, e o cupim passa a morar ali. O que é o cupim, pastor Zé Carlos? A nossa falta de caráter, a nossa falta de responsabilidade em zelar do nome que você e eu carregamos. Tem crente que é nosso cego demais. Por que não dá quase ninguém aí? Só fica crente mesmo. Tem uma bodaiada que entra aí, sai ligeirinho. Você sabe por que sai? Porque aqui nesse canal eu não falo coisa que agrada crente nosso cego, não. Eu falo coisas que vêm a confrontar a minha doença, a tua doença. E aqui nós vamos encontrar o quê? Remédio para que a gente possa prosseguir todos os dias crescendo em intimidade com Deus e responsabilidade com as coisas que nós fazemos. Temos que ter isso. Sem isso é impossível nós agradar a Deus. Mas o que tem, pastor? Foi só um fiadinho que eu deixei para lá. E o que vai mandar muitos pro inferno não é pecadão não, porque pecadão já está escrito na testa, né? E não existe pecadão, tudo é pecado. Mas muita coisa que você e eu dizemos, isso não tem problema não, Deus está juntando. E no final vai dar um pacote bem cheio, viu? Começa aí, pega aí caroço de arroz que é pequenininho, né? Hoje você vai lá, deixa lá na sacola, pega 2 grãos, coloca em um copo. Daqui 3 dias, daqui 15 dias, talvez você não note muito não. Mas se todo dia você fizer lá e pegar 2 grãos, você vai notar que uma grande porcentagem do pacote passou para a xícara. E é exatamente assim que alguns crentes pensam. Não tem problema não, isso aqui é bobeira do pastor, não conhece a palavra. E a palavra diz que o caminho ele é estreito, é difícil, mas nos conduz a igreja a um lugar certo de santidade e perfeição com relação ao caráter do crente. Meu pai tinha lá os defeitos dele, mas tinha uma coisa que a turma falava direto do pai. Pensa no homem de sim, sim, não e não, e um homem certo com as coisas dele. Eu achava bonito quando alguém falava isso do meu pai. Ele já não está entre nós, já faleceu, era presbítero, entende? Não era. E ele tinha defeito? Pastor, tinha. Mas ele tinha uma coisa que ele cuidava muito, era o nome dele. Hoje está normal eu falar mal de você, depois venho, abraço você, não está assim? E está tudo certo. Antigamente, se você falasse mal de alguém, em alguns casos, até
A fatalidade vinha de encontro. Hoje não, a crentaiada sem vergonha, sem futuro. Fala mal de mim, mas fala. Daqui a pouco me vê, pastor Zé Carlos, eita, pela glória, grande homem de Deus, é mesmo, é? E eu faz hora que eu tô olhando pro pé do cabo, eu sei o grande homem de Deus que tu anda falando por aí. Hoje tá normal eu atingir o meu irmão, atinjo, vou lá, firo ele, daqui a pouco vou lá, abraço ele, vai morrer pra lá. Irmãos, antes sozinho do que mal acompanhado. Se é pra você ter pessoas assim em volta de você dessa maneira, afasta, porque o dia que Deus mandar a conta vai sobrar pra você também. E nem proteja esse tipo de gente, que a maioria tem noção do que está fazendo. A falta de caráter é que não tomou conta. Quando o caminho diz aqui, em Salmo 16, versículo 11, diz assim: tu me fizeste conhecer o caminho da vida. Presta bem atenção. No Salmo 16, versículo 11. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida. Quer dizer, ninguém é inocente. Se eu estou servindo a Deus há muitos anos, o Senhor já me fez conhecer o caminho da vida. Todos os sacrilégios, os gozos, as alegrias, as decepções, tudo você já tem que estar esperando. Mas para que Deus te faça atravessar esse caminho, Ele te capacita de uma visão diferenciada. Deus não muda a minha natureza, Ele muda a minha maneira de ver as coisas. E às vezes eu vou para essa porta, mas não consigo ficar lá. Não consigo, porque ainda tem muito da carne em mim, que ainda me volta a ser mentiroso, me volta a ser cego, fofoqueiro, bandido, é isso. Porque se Deus não tiver no controle da minha vida 100%, é difícil para mim permanecer servindo a Ele. Porque uma parte de mim ainda está dando ouvido às coisas lá de fora. Mas a partir do momento que você entrar pelo caminho estreito, só existe uma voz na frente, que é aquela que diz: vinde a mim, tu que estás cansado e oprimido, e eu nesse caminho vou te aliviar. Só existe isso. Não existe campo paralelo com relação às coisas de Deus, porque Ele diz que eu sou sim, sim, não e não, e o que passar disso é procedência de Satanás. Ou existe? Porque se existe, irmãos, me mostra aí, porque eu não vi isso na Bíblia. Nenhum caminho paralelo ao caminho do Senhor. Só existe um outro caminho que não nos leva para o mesmo local. Que o outro caminho, a Bíblia diz que ele é largo. O camarada pode ir de qualquer jeito, eu posso ir de qualquer jeito, mas o Senhor não tem compromisso com aquelas pessoas que estão se relacionando com este caminho. Temos que ter dentro de nós uma convicta certeza de que Deus está na nossa frente nos ajudando, com todas as consequências que nós viermos a passar, mas nós temos que ter essa confiança. Porque aqui diz a palavra: tu me fizeste conhecer o caminho da vida. O caminho da vida, ele não é fácil. Você vê o salmista Davi dizendo isso, mas o salmista Davi teve que correr do filho dele que quase mata ele. E teve muitas outras tribulações que Davi passou. Não é porque ele servia a Deus que aquela mamão com açúcar que nunca foi. Temos que reconhecer isso e nos esforçarmos a chegar a um denominador comum diante daquilo que Deus quer para a minha e para a tua vida, não é? Vamos continuar lendo? E plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Presta bem atenção que o caminho ele é difícil, mas Davi, ele diz aqui na parte B desse versículo: a plena felicidade da tua presença. Você já imaginou? Se você tem a presença de Deus, se nós temos a presença de Deus na nossa vida, basta, não importa o que esteja caindo na direita ou na esquerda, o caminho a qual você anda não vai ser abalado, porque o que te alegra, o que te faz a diferença na tua vida, é que você está olhando para um alvo, que dele vem a sustentabilidade para que você resista qualquer empecilho neste caminho. É muito fácil de entender isso. Ao mesmo tempo que você tem sofrimento, você tem gozo. E para ter gozo, andando com Cristo, você tem que observar o que Cristo deseja fazer na minha e na tua vida.
É só desta maneira. Vamos para Isaías 35. Hoje eu não vou muito longe aqui não estou bem não. Eu vou só ler mais 3 versículos. Isaías 35, versículo 8 diz assim: ali haverá uma estrada, presta bem atenção, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Olha só. Esse caminho só anda os que têm santidade. Sem santidade ninguém resiste a andar nele. E o que faz você e eu sermos santos? A glória e a benevolência daquele que está à dianteira, na nossa frente, dizendo: vem. Mas está difícil, Senhor, mas eu passei. Eu vou te ensinar em segredo como você passar aí. É isso que Deus está nos alertando na noite de hoje. Vem. E deixa de ser pessimista, porque eu já venci o mundo para que você passe. Eu fiz esse caminho. Oh, glória a Deus. Fui eu que fiz. Fui eu que atravessei primeiro para que você atravesse. Então não tem enfermidade que vá te entristecer. Se eu fosse olhar o tanto de coisa de enfermidade que eu tenho, eu nem aqui eu estava hoje. Estaria ali no sofá, atrás de mim, ali deitado, como às vezes eu me pego deitado ali. Mas não questiona a Deus: ó Senhor, por que isso ou por que aquilo? Aprendeu como? Ensinando vocês. Quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo também. Me lastimar menos e olhar para a situação do caminho que eu ando, para que eu não me desvie desse caminho. Eu sei que eu vou passar por muitas tribulações, mas em todas elas o Senhor vai me dar vitória. Ah, pastor, mas eu não vejo o Senhor com essa vitória toda. É mesmo? É porque você só vê coisa ruim. Porque nós temos que crer naquilo que nós não vemos. E crer preventivamente. Eu posso dizer para a vida do Júnior, para quem está aí, a irmã Jéssica, e os demais, que eu não vou saber o nome de todo mundo aí. Eu posso profetizar na tua vida, em nome de Jesus, dizer: olha, o Senhor pelejará por mim, e tu é mais que vencedor. Isso é preventivamente. Eu estou adiantando uma bênção para a tua vida. Eu estou desejando. E a partir do momento que eu paro de desejar mal para o meu próximo e começo a determinar na vida dele, na vida dela, que tu é mais que vencedor, as coisas mudam. E não muda só para a tua vida, mas muda para a minha vida também. Quer trocar o óleo? Derrame o óleo, porque o óleo não é teu. Deus vai te encher de novo. Mas leve a água da vida àqueles que talvez estejam sem nenhuma esperança, sem nenhum jeito. Mas começa a mudar a tua maneira de ver. Eu era muito ruim, eu mesmo crente lá atrás, eu tinha hora que eu falava: essa praga tem que morrer, tem que ser assim. Era um jeitão meu. Mas hoje não. Hoje eu entendi que da minha boca tem que sair coisas que venha proporcionar para a vida do outro. Eu tenho que parar de estar pedindo as coisas para mim. Você tem que fazer isso também. Está na hora de você derramar o que Deus te encheu. Ele te encheu de um óleo, aonde traz alegria, bênção. Ele quer usar a tua boca. E vai ser através do seu clamor que Deus vai quebrar correntes lá na frente na vida de outros. E as minhas, Ele se encarrega de quebrar para você aquilo que você não dá conta. Você tem que entender isso. Eu tenho que entender isso, né? Ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho da santidade. Onde está escrito isso, pastor? Isaías 35 e 8. Presta atenção que o rebelde não entra ali. Presta bem atenção. Os impuros não passarão por ele. Servirão tão somente os que são do caminho. Presta atenção. Os impuros não passarão por ele. Esse caminho não é para qualquer pessoa. Esse caminho não são todos que resistem a andar nele. Só resiste quem está, aleluia, encoraçado com a proteção de Deus e olhando para o alvo,
que é Jesus. Se você não olhar para o alvo, eu não olhar para o alvo, nós desistimos nos primeiros passos. Mas quem está realmente se esforçando, por mais que tenha um monte de falha, você com certeza vai vencer. Nossa vida aqui na Terra é muito passageira. E quando a Bíblia fala vencer, não está falando de um campo aqui só na Terra. Está falando de um campo eterno. Esse caminho é estreito, mas leva para uma vida larga, em abundância de dias. Oh, glória a Deus. Dias infinitos para a minha vida e para a tua vida. Amém? Porque os impuros não passarão por ele. Isaías 38, versículo 8. 35, versículo 8. Servirá tão somente aos que são do caminho. Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. Mas, pastor, tem como a pessoa estar na igreja e não estar seguindo? Poxa, o que mais a gente vê aí? A pessoa está dentro da igreja, mas ele tem a igreja com outro propósito. Desde quem está no púlpito a quem está lá embaixo, que são apenas membros. Quantas igrejas estão sendo formadas aí com outro vocabulário, que não é levar Cristo adiante, mas levar essa nova geração de crentes que está vindo aí, que são crentes totalmente desconectados da vontade de Deus. Agora em Goiânia, acho que foi sexta-feira passada, teve o culto do Vem Novinha. Lá dentro é pancadão, as solteiras usam verde e as casadas usam fitinha, tem bebida. Diz que é um culto. Culto a Deus. Vem Novinha. E lá só os pancadão. Oh, que beleza! É o mundo entrando na igreja, não. É a igreja saindo do mundo. Porque é a igreja saindo, né? Porque o mundo já tomou conta. Alguns homens que não têm mais compromisso com Deus, que não aplica mais a santidade. Eu vi um pastor ensinando há pouco tempo que as moças deveriam ficar antes com o namorado, se relacionar sexualmente. O homem dando ensino. Aí quer dizer, eu tenho uma filha e vai passar na mão de um, eu não gostei. Quem tem filha, e quem tem filho, o homem até vai ficar pensando, eita, que boca boa pro meu filho, né? Porque ele vai lá experimentar. E a Bíblia diz que tu és templo e morada do Espírito Santo de Deus. Como não tem que negócio de experimentar você não. Quem quiser uma vida conjugal com você vai ter que orar bastante. Se você é mulher de Deus, se você é homem de Deus. É totalmente distorcido do que a palavra fala. Que nós não podemos jogar imundícia no templo, na morada do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo. Mas não, vai lá, e esse pastor estava ensinando que aqui não tem isso. Se não deu certo, amém. Mas aí, se eu tenho uma filha, essa filha passa na mão do grupo de jovens todinho primeiro, para achar quem é que vai casar com ela. Vocês concordam com isso? Porque eu não. E nem se eu tivesse um filho homem eu ia permitir isso. Ó doido, peraí, negativo, você não vai fazer isso. Porque a Bíblia fala que o seu corpo é propriedade de Deus. Então analisa melhor com quem você vai casar. Vai orar mais e Deus vai te dar aí um alicerce melhor para que esse casamento seja abençoado. Ainda ontem eu topei com um casal aqui, filho do pastor Juarez, o Júnior conhece quem é. Eu praticamente carreguei eles no colo. Mas estão lá casadinhos, tem uma filha, né, cara? Casal bonito. Mas eles não experimentaram um ou outro, não. Eles casaram virgem. E o que tem de moças e moços, né, rapazes também aí hoje, que na igreja tá lá tocando, comendo Santa Ceia, mas faz hora que o bichinho tá caído, a bichinha tá caída, né? Porque nós estamos perdendo o hábito de ir confessar o que nós fazemos. Nós alargamos
alargando o caminho é estreito. Lembra bem disso. E para que ele continue estreito, confessar e deixar é necessário. É ou não é? Vamos para o penúltimo versículo, Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. É o que eu estou acabando de falar aqui. Lembra bem que essa porta estreita exige um pouco mais de você e de mim. Então por isso que Mateus 7,13 diz: entrai pelas portas estreitas, porque essa porta estreita, eu sei que ela é difícil, eu sei que ela tem algumas coisas que eu vou ter que me desmamar, mas com certeza eu estarei firme em uma promessa que Deus nos fez. Está lá no livro de Apocalipse que ele diz: aquele que permanecer até o final, eu os darei vitória e vida eterna. Mas para isso nós temos que fazer como Mateus 7 e versículo 3. Entrar por essa porta estreita, pois a larga é a porta, amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho servindo a Deus e fica ali bem quietinho, mas faz hora que está dentro da porta larga, né? Vamos para o último versículo. Hoje eu vou ser mais breve, já é 7h20, eu comecei mais cedo hoje também. 7,15 diz: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelha, mas do seu íntimo são como lobos devoradores. O que eu estava falando lá no começo? Esse é o último versículo. O que eu estava falando? Quem é que está distorcendo a igreja do Senhor? Quem o diabo está usando? Pessoas que deveriam continuar exercendo e aplicando a força da palavra. Mas não, eles estão melhorando a palavra. Melhorando para um jeito, para um campo de visão que é deles e não de Deus. No mundo nós teremos bastante aflição. Mas também teremos vitória se nós permanecermos com total fidelidade a Deus. Ah, pastor, mas eu sou cheio de fraqueza. E você pensa que eu não tenho também? Não. Quem que é super crente aí? Me manda um amém aí e muda para nossa cidade, que é para nós ficar pertinho de você, viu? Ninguém é super nada não. Você só é alguma coisa, eu só sou alguma coisa, porque Deus nos permite. Hoje eu posso estar aqui pregando, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, e amanhã eu posso estar num bar tomando ali. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: olha, tu que pensas que está de pé, cuide para que não caia. Por isso que a Bíblia diz: ande em dois, para que um ajude o outro a compreender esse caminho. Ele é estreitinho, difícil, mas tem uma coisa que me chama a atenção nele: ele nos leva muito rápido a algo que você nem de longe, nem eu imaginamos que... Aliás, nós não merecemos isso. A parte mais difícil Jesus fez por você e por mim. Isso é que é interessante, tá? Hoje a palavra de hoje é essa, não vou muito longe. O clima está mudando e eu vou mudando também junto. Mas cuida bem com quem está te orientando, tá? Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Peça a visão de Deus e Deus vai te dar a visão. Tem muitas pessoas que só quer mesmo arrancar a lã das ovelhas e jamais vai amar a ovelha. Mas você abre o teu olho, porque tem muitos homens de Deus por aí que ainda aplicam a verdade. Talvez eles não são vistos, né? São chamados de duro. Esse pastor aí, não é desse jeito não. Mas se ele estiver dentro da palavra, ele está certo, viu? Errado está você e eu. É a nossa rebeldia que faz com que nós venhamos a ver nas pessoas aquilo que não vem de encontro com o acalento, o que eu estou pensando. Eu sou contra. Não é assim? Então vamos pedir a Deus mais para que Deus nos dê
Não importa o que você esteja passando, o que você está pensando, se nessas noites você não está dormindo, viu? Mas essa noite vai ser especial, tu vai dormir. Porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Não reclama, mas olha para esse caminho como a única saída que você e eu temos. É dessa maneira que nós temos que olhar. Poxa, esse caminho é difícil, mas eu sei que nada de Deus é de graça. Tudo existe renúncia. E sem isso, esforço, dedicação, às vezes até sofrimento. Mas Jesus deu esse exemplo antes para nós. É isso que você tem que ter a convicção. O Senhor nos mostrou o quanto foi difícil para Jesus, né? Para Jesus também foi. Mas ele disse, eu não desisto da sua vida. Oh, glória a Deus. Eu não desisto de você enquanto você estiver se esforçando. Eu vou te ajudar. Não importa o que você esteja vivendo, não. Ah, mas eu só ando doente. Não tem problema não, eu também ando. Tá? E eu sei que ele é médico dos médicos. E tem coisas que só ele para fazer. Te devolver a alegria por completo. Essa solidão que você carrega internamente, o Senhor quer arrancar ela e colocar no lugar uma pedra forte, aonde vai te aquecer de dentro para fora e dizendo, pode estar tudo triste por fora aí, mas eu sou feliz internamente. Às vezes a gente tem de tudo e ao mesmo tempo não temos o principal, que é ser alegre de dentro para fora. Não é porque me falta uma perna, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo. Eu acho que você tem que se desapegar um pouco do que você pensa que poderia ter. Porque você tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Porque o Senhor está diante de ti dizendo, eu sou a tua fortaleza. E se Ele é a minha e a tua fortaleza, não nos falta nada. Oh, glória a Deus. Durma pensando hoje. Hoje eu vou dormir em paz. O amanhã não me pertence. Eu sei que o caminho é estreito, mas a minha vitória é certa. Amém? Vamos orar pelo Diadema, irmã Josefa, Júnior, Kelly, quem mais, meu Deus? Eu não lembro aqui a outra pessoa. Bendito Deus, nosso Pai. Poderoso, rico em misericórdia, dono de tudo. A Ti nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, porque eu sei que o Senhor tem poder para ir de encontro, Pai, com a dificuldade de quem estiver ouvindo esta oração e fazer notório o Teu nome, fazer a diferença, e amanhã é um dia diferente, porque o Senhor é quem tem poder para mudar tudo. Em Ti nós entregamos todas as nossas agruras, todos os nossos sofrimentos e tudo aquilo, Pai, que nós não entendemos. Deus, perdoa aqueles, Pai, que têm nos ofendido. Perdoa também, meu Deus, aqueles que muitas vezes não compreendem a Tua vontade na nossa vida. Mas que o Senhor dê a eles tempo como o Senhor nos deu e tem nos dado tempo para compreender o quão gostoso é andar nesse caminho que parece ser difícil. Não é difícil porque nós estamos guiados por uma mão forte e é um socorro bem presente na hora da nossa angústia neste caminho difícil. O Senhor é quem prevalece todos os passos que nós damos. Deus, eu apresento hoje a vida do Diadema, a família dele, lá onde ele estiver, em São Paulo, Rio de Janeiro, Pai. Não o conheço, Pai, fisicamente, mas ele um dia entrou aí e viramos até então amigos. Deus, que o Senhor livre ele do homem mau, daquilo que possa gerar-lhe prejuízo, mas que o Senhor faça, Pai, aquilo que é de mais sério que o Senhor tem falado com ele. Faça uma transformação de dentro para fora na vida daquele que é escolhido, Senhor. E assim, Pai, eu apresento todos os filhos e a família. Deus, também nesta noite eu apresento a irmã Josefa e o seu esposo, Laurentino, lá do Nordeste, aonde eles estão. Que o Senhor continue trazendo e fazendo daquele casal
uma alegria espontânea para os filhos, os netos e todos que estiverem perto deles. Que o Senhor abasteça a irmã Josefa, Pai, de muita bênção, de muita saúde, porque eu sei que o Senhor é Deus justo e o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Deus apresenta a vida da Kelly, do Júnior, do livramento do acidente, do homem mau, do prejuízo, Pai. Ó Senhor, me dê ao Júnior cada dia mais alegria. Alegria, Pai. Alegria interna. Que ele possa deitar e dormir. Porque tudo vai passar. Porque a sua mão é poderosa para mudar o cativeiro de cada um de nós. Assim como o Senhor tem mudado o meu. Que o Senhor use essa mesma mão, Pai, para devolver ao Júnior toda a alegria que ele precisa para continuar vivendo e te adorando. Sei que ele é teu servo, Pai, e que se esforça cada dia para que o Senhor cresça e que toda dor, toda tristeza diminua e que ele possa amanhecer amanhã e olhar e ver Deus é Deus e que nada é impossível para ele. Que o Senhor possa entrar na saúde, tanto dele como das pessoas que estão aí. Da irmã Jéssica, da pastora Maria, pastor Cidercino, pastor Gilmar, que não está conosco hoje, e a missionária Cida Lima. Que o Senhor abençoe cada família. Abençoe a minha mãe, a saúde dela, do meu sobrinho que operou hoje, Pai, para a honra e glória do teu nome. Apresento também a causa do Maurílio, que vai passar por uma cirurgia. Ele é meu irmão. Que o Senhor esteja nessa cirurgia e que ele possa, Pai, se abastecer de muita alegria, porque não existe médico melhor do que o Senhor. Apresento a vida da Samira, da Anne, da minha esposa e a minha própria vida. Que o Senhor analise e faça, Pai, aquilo que for melhor para a minha vida e para a vida daqueles que te servem. Vindo do Senhor, Pai, seja pouco, seja muito. O Senhor só libera aquilo que nos basta. Mas o Senhor nos dando, Pai, o gozo e a alegria e a certeza que o Senhor é Deus e que nada nós devemos entristecer ou ficar inseguro, porque a nossa segurança vem do Senhor. E o Senhor também é a nossa alegria. E desta maneira nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. E todos tenham uma noite maravilhosa amanhã, viu? Hoje, né? E amanhã amanheça diferente. Nenhuma pedra de empecilho para os pés de Cristo, viu? Nenhuma pedra para ele. Nem a tristeza, nem a solidão, viu? Eu vou contar só um negócio aqui bem rapidinho. Quando eu fui pro garimpo a primeira vez, eu achava que felicidade era o dinheiro. Falei, ó, o dia que eu pegar 1 quilo de ouro, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quantos quilos de ouro eu peguei? Continuava o mesmo Marcão, alegre por fora e triste por dentro. Porque não é o dinheiro que completa, o dinheiro tem que estar vindo junto com Deus. Quando Deus libera, quando Deus permite, não é assim? Aí aquilo dá certinho. Mas o homem sem Deus, a mulher sem Deus, nunca vai ter alegria perfeita. Perfeito é Deus. E a perfeição dele faz grandes mudanças na minha e na tua vida. Pense nisso. E Deus vai te abastecer cada dia mais de algo que talvez me falte e te falte. Um dia faltou para mim isso, alegria comigo mesmo. Você tem que estar de bem com você mesmo. Se você está ligado ao reino, ligado ao céu, você está de bem com você mesmo. Ah, mas eu luto, converso com Deus, mas a coisa parece que não tem jeito. No outro dia, todo do mesmo jeito. Calma. Deus conhece o seu coração e essa noite Ele vai fazer notório o nome dEle. Se você crê, diga amém. E até amanhã. Amanhã não, amanhã tá. Sábado não, mas amanhã eu vou estar aqui de novo, falando deste Deus. Entenda, o caminho é estreito, mas não é difícil não. Jesus está bem à tua frente. Vamos dar um passo a mais.
e não sentar nesse caminho. Amém?